O milionário nunca pensou que a mendiga negra salvaria seu filho paraplégico na piscina. Rafael era um homem de negócios, o dono de uma das maiores fortunas da cidade. Sua mansão gigantesca, cercada por muros altos, era um símbolo de sua riqueza. Ele não via nada além de números e contratos. E ignorando as desigualdades que cercavam sua vida, passava seus dias trancado em um escritório luxuoso. A única coisa que o mantinha ligado ao mundo real era Lucas, seu filho de 15 anos. Um garoto que, após um acidente trágico, agora dependia de uma cadeira de rodas. Rafael, com sua arrogância típica, não dedicava tempo ao menino, sempre ocupado demais com seus lucros e projeções financeiras. Num caloroso dia de verão, Lucas olhou pela janela da sala, observando a piscina reluzente da mansão. A água brilhava como um espelho, convidativa. Ele sempre sonhara em nadar de novo, sentir a liberdade com as ondas, mas a realidade apertava seu peito. O pai nunca parecia entender essa necessidade. Era como se Lucão fosse uma sombra em sua vida, um detalhe a ser ignorado. Determinou-se a se aventurar. Com um esforço hercúleo, arrastou-se até a piscina. O calor do sol queimava sua pele e a brisa leve soprava em seu rosto. A água fresca parecia um sussurro, prometendo um respiro de liberdade. Ele então se aproximou da borda, sentindo a adrenalina subir ao imaginar a sensação de flutuar. Em um momento de impulso, decidiu que precisava tentar, mesmo que fosse apenas se molhar os pés. Mas o que poderia ser um momento de alegria se transformou rapidamente em caos. Lucas perdeu o equilíbrio e, num trágico deslize, afundou na água. O desespero tomou conta e seus padrões de respiração mudaram. Ele lutou. A água gelada o envolveu e tudo ficou escuro ao seu redor. Rafael, que estava em sua sala, ouviu o barulho e correu até a piscina. Ao ver seu filho submerso, um grito irrompeu de seus lábios. Lucas! O pânico tomou conta de seu corpo, mas seu cérebro paralisava. Ele se sentia impotente. Não sabia nadar. A imagem do filho se debatendo sobre a superfície o fez querer se jogar, mas suas pernas não se mexiam. Por sorte, o acaso jogou Jéssica em seu caminho. Ela passava pela rua, uma mulher em situação de rua com um olhar que transparecia tanto sofrimento quanto força. Na fração de segundo em que viu o desespero de pai e filho, seu instinto falou mais alto. Sem hesitar, Jéssica pulou na piscina, mergulhando sob a água cristalina. Desesperada, buscou Lucas. O impacto do ato a fez recordar seus dias de campeã de natação, quando seu corpo se movia com graça nas águas. Ela finalmente encontrou Lucas, puxando-o para cima com uma força surpreendente. Quando emergiram, Rafael quase não acreditou. Jéssica, a mulher que ele teria ignorado em qualquer outra circunstância, era agora a salvadora de seu filho. Uma vez na borda, Lucas tossiu, enquanto Rafael, ainda atordoado, olhava para a mulher. Ele não estava preparado para o que viria. Os segredos de suas vidas se entrelaçariam. De uma forma que nem ele poderia imaginar, novos desafios se formavam e a jornada de transformação havia começado, mas ambos já carregavam os próprios demônios. Lucas, recuperando a respiração, olhou para Jéssica com olhos cheios de esperança e incerteza, fazendo uma pergunta que ecoou no coração de todos. Como posso voltar a ser quem eu era? Ei,
Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Lucas tentou recuperar o fôlego, seus olhos brilhando com uma mistura de gratidão e confusão. Jéssica estava ali ao lado dele, e Rafael, ainda em estado de choque, não conseguia processar o que acabara de acontecer. Como voltar a ser quem eu era? Ressoou na mente de todos, mas antes que alguém pudesse responder, um grito ecoou pela área da piscina. Pai, o que está acontecendo? A voz de Renata, a esposa de Rafael, que acabara de chegar à mansão, cortou a tensão. Ela viu seu marido e o filho, encharcados e pálidos, enquanto um olhar feroz cruzava seu rosto. Rafael se virou sem pensar no que poderia dizer. Renata sempre foi sua razão de viver, mas o relacionamento havia se apagado. Eles estavam em uma trajetória de separação, e ele não queria que ela visse Lucas naquele estado. Desconcertado, ele balbuciou. Lucas quase se afogou. Renata correu até a borda da piscina, mas o olhar dela fixou em Jéssica. Quem é você? O que você fez? O tom de acusação era claro, e a tensão aumentou instantaneamente. Jéssica, ainda tentando se recompor, levantou as mãos. Eu só tentei salvar ele. Eu não. Você não tem ideia do que está fazendo aqui. Volte para onde você veio. Renata disparou, seu medo dando lugar à raiva. Rafael sentiu a pressão aumentar. Renata, não. Ela salvou Lucas. As palavras saíram como um sussurro, mas não havia credibilidade nelas. E o clima pesado se tornava insuportável. Ao mesmo tempo, ele sentia uma onda de vergonha por criar uma divisão entre eles, entre a mulher que amava e a mulher que salvara seu filho. Mãe, por favor, não! Lucas falou, a voz trêmula. Ele estava entre a esperança de viver e o peso do escândalo que se formava. Ela me salvou! Como pode? Mas antes que a discussão pudesse avançar, um barulho estrondoso interrompeu tudo. Um carro derrapou na entrada da mansão e uma figura alta e imponente saiu dele. Era o pai de Rafael, um homem cujo nome carregava uma reputação que reverberava por toda a cidade. Ele avançou com um olhar autoritário, como um rei reclamando seu trono. O que está acontecendo aqui? Todo o ar da piscina parecia ter desaparecido. O confronto do passado se fazia presente. Jéssica, com seu olhar intenso, encarou o homem que carregava um sobrenome que a cidade temia. Rafael sentiu seu corpo estremecer. Ele sabia que o que estava prestes a deferir mudou tudo. Esse tipo de gente não pertence à sua vida, Rafael. O velho disparou, mesmo sem saber a história de Jéssica. Mas ele sabia que seu filho estava em apuros. E esse nome, mendiga, cravou um profundo rastro de desprezo. Rafael estava paralisado, mas lá dentro, uma raiva ardia. Ele sempre se deixara levar pelas expectativas do pai. Mas agora, com o olhar da mulher que salvou Lucas fixo em sua direção, decidiu que não poderia recuar. Chega! Ele gritou, fazendo todos os olhares se voltarem para ele. Jéssica é uma heroína. E por que você não me pediu ajuda nos últimos anos? É fácil falar sobre quem é e quem não é. O silêncio pairou, o mundo desmoronando à sua volta.
E naquela fração de um segundo, a revelação cortante que ele não esperava surgiu. Ele, Rafael, nunca soubera que Jéssica era, na verdade, a irmã que a família o havia forçado a esquecer anos atrás. Aquelas mágoas e incertezas retornaram como um vendaval, e ele percebeu que tudo que acreditava sobre sua vida, suas escolhas, seus relacionamentos, poderia ser apenas uma ilusão construída sob segredos obscuros. Os olhos de Renata se arregalaram e um sussurro percorreu a multidão que agora se reunia ao redor da mansão. Lucas encarou Jéssica com um ar de incredulidade, enquanto Rafael, seu coração pulsante, ficou paralisado. O que aconteceria agora? Como o passado abalaria seu presente e futuro? O caos começava, e Rafael só conseguia pensar em uma coisa: tudo o que ele conhecia estava prestes a mudar. O silêncio pesado pairava no ar, como se o tempo tivesse congelado. Rafael olhou para os rostos que o cercavam, cada par de olhos cheio de expectativa e confusão. Ele sentia o coração acelerar. Todos pareciam esperar a próxima palavra de Jéssica, a possível irmã, e a atmosfera estava carregada com um sentido de revelação, quase palpável. Mas antes que qualquer um pudesse falar, um outro grito cortou o ar, ainda mais intenso. Era Renata, a esposa de Rafael, agora com os olhos arregalados e pálidos. "Lucas, atrás de você!" A voz dela soava angustiada, e seu olhar estava fixo na esquina da piscina. Lucas virou-se lentamente, e a expressão de inocência em seu rosto desapareceu. O que ele viu fez seu sangue gelar. Um grupo de homens, braços tatuados e roupas escuras, avançava rapidamente em direção à mansão. Rafael reconheceu aquela presença. Era um tipo de violência que não havia visto há muito tempo, mas que vivia nas histórias sussurradas pelo bairro. Cobradores, pessoas que nunca desistiam. E eles estavam ali por causa da dívida. Sua figura parecia pequena e vulnerável diante deles. Um dos homens, com um sorriso cruel no rosto, olhou para Rafael. "Estamos aqui para acertar algumas contas, amigo. Você acha que pode comprar tudo com dinheiro?" Ele apontou para a cena da piscina, fixando o olhar em Lucas. O jovem ficou paralisado. Um nó se formou em sua garganta. Jéssica, percebendo a situação, se colocou entre Lucas e os homens. "Vocês não vão machucar ele." Sua voz tremia, mas a coragem dela era inegável. "Você não tem ideia do que está falando, mulher." O homem riu, e era um riso que gelava a espinha. "Vamos pôr um fim nessa palhaçada. Lucas, você vai ver o que é ter uma família real." Rafael não acreditava no que estava acontecendo. Ele não queria que Lucas soubesse do que seu pai realmente fazia para manter a fortuna. Ele por um momento só pensou em proteger seu filho. "Vão embora! Vocês não têm nada a ver com isso!" O ar estava carregado de tensão e medo. Renata, agora próxima de Lucas, puxou-o para perto, protegendo-o. Ela olhou para Jéssica e um entendimento silencioso começou a surgir entre elas. Uma aliança inesperada num momento de crise. Ambas estavam ali para proteger Lucas. Mas antes que alguém pudesse fazer algo, o homem mais alto fez um gesto rápido. "Se você não pagar o que deve, isso acaba muito mal. E não apenas para você." Ele fez uma pausa, seu olhar se dirigindo a Lucas, e suas palavras ficaram mais sombrias. "Ele será o preço a se pagar." Um grito irrompeu de Rafael, como uma reação visceral. Aquela ameaça era um disparo direto no coração. "Não! Você não encosta nele!"
Ele sentiu a adrenalina correr, um calor intenso subindo pela sua cabeça. E foi nesse momento que um barulho estrondoso explodiu na entrada da mansão. Uma ambulância, com sirenes ligadas, virou a esquina e parou dramaticamente na frente da casa. Os homens pararam em seu movimento, confusos. Rafael aproveitou dessa pausa. Vão embora! A polícia tá chegando! Ele não se importava se era verdade ou não. Só queria protegê-los. Mas o homem que antes riu não parecia intimidado. Então, sabemos o que fazer. Ele deu um passo em direção a Rafael, enquanto o resto do grupo olhava ao redor, à procura de alguma saída. A verdade sempre vem à tona. E foi nesse momento que os homens começaram a recuar, mas não sem deixar a semente do medo plantada. Rafael sentiu sua respiração acelerada. A tensão ainda pairava, e o olhar de Lucas havia mudado, agora marcado pela dúvida e tristeza. Pai, o que você escondeu de mim? A pergunta foi feita com um fio de voz desesperado. Rafael parou, seu coração disparou novamente. O que mais ele teria que revelar? A verdade parecia sufocá-lo. E no fundo, a pergunta pairava no ar, muito mais terrível do que sabia. Quem realmente estava em perigo naquela história? O passado de Rafael agora emergia, e cada escolha, cada silêncio poderia custar caro. A noite estava longe de acabar, e as reviravoltas pareciam apenas começar. O silêncio pesado pairava no ar, como se o tempo tivesse congelado. Rafael olhou para os rostos que o cercavam, cada par de olhos cheio de expectativa e confusão. Ele sentia o coração acelerar. Todos pareciam esperar a próxima palavra de Jéssica, a possível irmã, e a atmosfera estava carregada com um sentido de revelação, quase palpável. Pai, o que você escondeu de mim? A pergunta de Lucas saiu como um sussurro, mas ecoou como um trovão. Rafael se sentiu sufocar. A verdade das suas ações o pressionava com força. Mas antes que ele conseguisse responder, um novo grito cortou o ar, mais agudo. Era Renata, a esposa de Rafael, com uma expressão horrorizada. Olhem! E sua mão apontava para a rua. Todos seguiram seu olhar. E para o horror de Rafael, um homem estava surgindo pela entrada da mansão. Ele era alto, desleixado, com um olhar que provocava calafrios. Seu rosto era familiar, mas ao mesmo tempo um estranho. Era Vitor, o amigo de infância de Rafael, o cara que ele pensava ter perdido para sempre. Mas Vitor não estava ali para uma visita de amizade. A tensão na piscina disparou. Vitor chamava: Rafael, o que você pensa que está fazendo? Você não pode continuar assim. A fúria em sua voz era como uma tempestade. Ele estava um passo atrás, e a conformidade e a bravura de Rafael se desvaneceram. As revelações se acumulavam como tempestade no céu. Vitor! Rafael não conseguia acreditar. O que você está fazendo aqui? A lembrança dos tempos de infância voltou com força. Risos, desafios, segredos. Mas agora, seu amigo parecia um espectro do passado. Não importa! Vitor gritou, a voz cheia de desespero. O que importa é que você precisa saber a verdade. Você não sabe quem você realmente é. As palavras de Vitor eram como um balde de água fria, cortantes e geladas. Todos se viraram para Rafael, intrigados. O que ele poderia ter escondido? O que mais haveria a ser revelado? As feições de Lucas passaram da dúvida para a incredulidade, e as de Renata refletiam a batalha entre amor e desconfiança. Rafael
Você precisa ouvir. Vitor deu um passe em direção a ele, ignorando os homens que observavam. Você não pode continuar fugindo do que você fez. Não só a você, mas a todos nós! Rafael, confuso, sentiu seu mundo desabar mais uma vez. No que você tá falando? Mas Vitor já havia tirado algo do bolso. Um envelope marrom, surrado como se tivesse atravessado uma tempestade. Aqui estão os documentos, as respostas que você sempre quis evitar. Ele entregou o envelope a Rafael, que olhou para ele como se pesasse uma pedra. Um silêncio mortal se seguiu. Rafael abriu o envelope, suas mãos tremendo. O que eram aquelas folhas? Documentos que revelariam segredos enterrados, talvez até um passado que ele não queria encarar. A verdade que ele havia escondido por tanto tempo estava prestes a vir à tona. Você é mais do que pensa ser. Vitor continuou com a respiração pesada. A família que você conhece não é a sua família verdadeira. Os seus pais, eles têm segredos que você nem consegue imaginar. A declaração reverberou na mente de Rafael. Ele olhou para Jéssica, que agora parecia tão distante, como se o peso daquela informação esmagasse. Seria possível que eles fossem mais próximos do que apenas estranhos enlameados pelo destino? Enquanto Rafael processava tudo, um dos homens que observava se aproximou lentamente. O sorriso cruel que ele carregava era agora ameaçador. Ah, então é assim que as coisas são. Mas a verdade pode ser uma faca de 2 gumes. E ela pode cortar muito mais profundo do que você imagina. Rafael engoliu seco. A tensão aumentava. Um nó se formou em sua garganta enquanto o homem se esgueirava cada vez mais perto. Ele sentiu Lucas agarrar sua mão, mas era como se tudo ao redor começasse a girar. O que significava essa revelação? Pai, o que está acontecendo? Lucas sussurrou e a inocência em seu olhar partiu o coração de Rafael. Ele não tinha respostas. E a realidade se tornava mais esmagadora a cada segundo. E assim, naquele momento, Rafael percebeu que tudo fora construído em uma base de mentiras. O passado que ele tentava esconder não era apenas seu, mas algo que poderia destruir tudo ao seu redor. Porque agora, com a presença de Vitor e os documentos em suas mãos, ele questionava tudo. O que mais estava por vir? O que aquela verdade revelaria? A piscina estava cheia de sombras e palavras não ditas. E o futuro, antes brilhante e seguro, agora se tornava apenas um reflexo de incerteza. O silêncio pesado pairava no ar, como se o tempo tivesse congelado. Rafael olhou para os rostos que o cercavam. Cada par de olhos cheio de expectativa e confusão. Ele sentia o coração acelerar. Todos pareciam esperar a próxima palavra de Jéssica, a possível irmã, e a atmosfera estava carregada com um sentido de revelação, quase palpável. Pai, o que você escondeu de mim? A pergunta de Lucas saiu como um sussurro, mas ecoou como um trovão. Rafael se sentiu sufocar. A verdade das suas ações o pressionava com força. Mas antes que ele conseguisse responder, um novo grito cortou o ar, mais agudo. Era Renata, a esposa de Rafael, com uma expressão horrorizada. Olhem! E sua mão apontava para a rua. Todos seguiram seu olhar, e para o horror de Rafael, um homem estava surgindo pela entrada da mansão. Ele era alto, desleixado, com um olhar que provocava calafrios. Seu rosto era familiar, mas ao mesmo tempo um estranho. Era Vitor, o amigo de infância de Rafael, o cara que ele pensava ter perdido para sempre.
Mas Vitor não estava ali para uma visita de amizade. A tensão na piscina disparou. Vitor chamava: Rafael, o que você pensa que está fazendo? Você não pode continuar assim. A fúria em sua voz era como uma tempestade. Ele estava um passo atrás, e a conformidade e a bravura de Rafael se desvaneceram. As revelações se acumulavam como tempestade no céu. Vitor, Rafael não conseguia acreditar. O que você está fazendo aqui? A lembrança dos tempos de infância voltou com força. Risos, desafios, segredos. Mas agora, seu amigo parecia um espectro do passado. Não importa! Vitor gritou, a voz cheia de desespero. O que importa é que você precisa saber a verdade. Você não sabe quem você realmente é. As palavras de Vitor eram como um balde de água fria, cortantes e geladas. Todos se viraram para Rafael, intrigados. O que ele poderia ter escondido? O que mais haveria a ser revelado? As feições de Lucas passaram da dúvida para a incredulidade, e as de Renata refletiam a batalha entre amor e desconfiança. Rafael, você precisa ouvir. Vitor deu um passo em direção a ele, ignorando os homens que observavam. Você não pode continuar fugindo do que você fez, não só a você, mas a todos nós. Rafael, confuso, sentiu seu mundo desabar mais uma vez. Do que você está falando? Mas Vitor já havia tirado algo do bolso. Um envelope marrom surrado, como se tivesse atravessado uma tempestade. Aqui estão os documentos. As respostas que você sempre quis evitar. Ele entregou o envelope a Rafael, que olhou para ele como se pesasse uma pedra. Um silêncio mortal se seguiu. Rafael abriu o envelope, suas mãos tremendo. O que eram aquelas folhas? Documentos que revelariam segredos emperrados. Talvez até um passado que ele não queria encarar. A verdade que ele havia escondido por tanto tempo estava prestes a vir à tona. Você é mais do que pensa ser, Vitor. Continuou, a respiração pesada. A família que você conhece não é a sua família verdadeira. Os seus pais, eles têm segredos que você nem consegue imaginar. A declaração reverberou na mente de Rafael. Ele olhou para Jéssica, que agora parecia tão distante, como se o peso daquela informação a esmagasse. Seria possível que eles fossem mais próximos do que apenas estranhos, enlameados pelo destino? Enquanto Rafael processava tudo, um dos homens que observava se aproximou lentamente. O sorriso cruel que ele carregava era agora ameaçador. Oh, então é assim que as coisas são? Mas a verdade pode ser uma faca de 2 gumes. E ela pode cortar muito mais profundo do que você imagina. Rafael engoliu seco. A tensão aumentava. O nó se formou em sua garganta. Enquanto o homem se esgueirava cada vez mais perto, ele sentiu Lucas agarrar sua mão, mas era como se tudo ao redor começasse a girar. O que significava essa revelação? Pai, o que está acontecendo? Lucas sussurrou, e a inocência em seu olhar partiu o coração de Rafael. Ele não tinha respostas, e a realidade se tornava mais esmagadora a cada segundo. E então, como um trovão, a porta principal da mansão se abriu com um estrondo. Uma figura familiar entrou, ofegante, mas determinada. Era Clara, a irmã de Rafael, que todos acreditavam ter desaparecido anos atrás. Os olhares se fixaram nela, surpresos. Rafael, eu estou aqui! Ela gritou, e a tensão se intensificou. Uma expressão horrorizada tomou conta de Vitor. Você não deveria estar aqui. É muito perigoso. A voz dele quase falhou.
Eu não podia ficar calada. Eles precisam saber a verdade. Olhou para Lucas, depois para Jéssica, e sua presença parecia mudar tudo. O ar ficou pesado com a revelação que pairava. Quem são eles? Rafael perguntou, a voz trêmula. O choque começava a revirar todas as certezas que ele pensava ter. Os homens que vieram cobrar, eles não estão aqui apenas por causa das suas dívidas. Clara respirou fundo. Eles estão aqui porque você é o único que pode impedi-los de acabar com nossa família. E eu descobri algo que pode mudar tudo. Você tem um irmão perdido e eles estão atrás dele. As palavras de Clara cortaram o ar como uma faca. Um irmão perdido? Rafael ficou paralisado. O que mais ele não sabia? O que estava prestes a desabar? O caos começou a tomar conta e diante do novo mistério, Rafael sentiu que as peças do quebra-cabeça de sua vida estavam se reorganizando. Mas o que viria a seguir? A angústia se mesclava à urgência. Ninguém sabia como sair daquela situação. E a verdade estava prestes a estourar como um vulcão, deixando todos sem chão. Mas a verdade pode ser uma faca de 2 gumes, e ela pode cortar muito mais profundo do que você imagina. As palavras daquele homem ecoaram na cabeça de Rafael, enquanto ele olhava para Clara, a irmã que nunca soubera que tinha. A tensão na piscina era tão densa que parecia que o ar havia sido cortado. Ele tinha que saber o que mais havia ali. Um irmão perdido. O sussurro de Lucas era quase inaudível. O desespero estava estampado em seu rosto, refletindo o que todos sentiam naquele momento. Era como se um peso imenso tivesse caído sobre eles. Rafael, você precisa explicar! A voz de Renata soou leve, mas o medo significava que não havia saída fácil. Vitor, nervoso, olhou de Rafael para Clara. Se eles souberem disso, pode ser o fim. Eles têm seus métodos. A urgência em seu tom apenas intensificava os olhares inquietos. O medo se espalhou pela multidão como um incêndio prestes a consumir tudo. Eu não sei do que você está falando. Rafael ergueu a voz, mas não estava seguro. As palavras de Vitor tinham um peso considerável. E a verdade estava se apresentando como um furacão. Esse cara só está tentando nos intimidar. Ele apontou para o homem mais próximo que havia feito a ameaça, mas seu olhar estava fixo em Clara. O que mais ela poderia ter para contar? Rafael, Clara começou, e sua voz saiu tremida. O olhar dela transbordava lágrimas. Eu sempre soube que havia algo errado. Mãe e pai não falavam sobre o passado. Eu fiz perguntas, mas eles não costumavam responder. O segredo que eles guardaram impactava a todos nós. Quem é esse irmão? Lucas interrompeu, angustiado. Ele estava no meio do turbilhão, as emoções em conflito dentro dele. Seu irmão é alguém que eles abandonaram porque não podiam lidar com a verdade. Ele, Clara, hesitou, como se o ar fosse pesado. Ele está preso e eles estão atrás dele. A revelação despencou como uma bomba. Nesse exato momento, uma série de explosões irrompeu no ar. Era o som de tiros. A cena virou caos instantaneamente. O grupo de homens que estava ali para fazer cobranças começou a entrar em pânico. As pessoas gritaram, procurando abrigo. E o que era uma revelação chocante se transformou rapidamente em um pesadelo. Para o chão! Rafael gritou, puxando Lucas e Renata para baixo, enquanto Clara se deixava levar pela onda de pavor. O barulho das balas ecoava, uma sinfonia de caos e desespero,
Jéssica, com um instinto desesperado, agarrou Lucas pelos ombros. Segurem-se, precisamos sair daqui. Os homens estavam agora correndo, e o que antes parecia ser um simples encontro se tornara uma cena de ação. Rafael procurou por Vitor, mas ele havia desaparecido na confusão. O medo misturava-se à adrenalina, e Rafael sentiu seu coração disparar. Ele precisava manter sua família segura. "Para a saída dos fundos!" gritou alguém, e a multidão começou a se mover, mas as balas ainda cortavam o ar. Rafael sentiu que o mundo estava desmoronando ao seu redor. Mas então, antes que ele pudesse reagir, uma figura surgia em meio ao caos. Uma presença que pareciam conhecer a todos ali. Era um homem distinto, de cabelos grisalhos e um olhar que transbordava controle. "Não se movam!" ele gritou, com um tom autoritário. Era Paulo, o pai de Rafael. Os olhos de Rafael se arregalaram, como se uma bomba tivesse estourado em seu peito. "Pai, o que você está fazendo aqui?" A incredulidade era acompanhada por uma onda de medo. "Eu vim evitar que o pior acontecesse." Paulo respondeu, mas havia um mistério em sua voz. "Foi um erro trazê-los todos aqui. Vamos sair agora." Ele começou a guiar as pessoas, mas a intensidade da situação estava além do que Rafael podia suportar. "Você sabia sobre seu irmão, não sabia?" Rafael gritou enquanto arrastava Lucas. "De tudo isso, você sabia?" O choque estava estampado na cara de sua família. "Espera, o que está acontecendo?" Renata interveio, mas a sua preocupação não parecia ter resposta imediata. Mas Paulo virou-se rapidamente para ela. "Não há tempo para explicações agora. Temos que ir." Seu olhar era feroz. E seu comando inegável. Então, antes que alguém pudesse reagir, um grito partiu do fundo da multidão. "Ele não pode sair! Ele é meu!" Foi uma voz conhecida, mas distante. Clara estava paralisada, e o choque em seu rosto dilacerou os corações ao redor. Os pesos do passado e a violência instantânea estavam prestes a explodir. Rafael estava em um mar de incertezas e lágrimas, enquanto a verdade do que se desenrolava começava a se revelar em fragmentos. "Qual é a verdade que você esconde, pai?" Rafael exigiu, a angústia tomando conta. "O que você realmente fez?" E nessa confusão de gritos, tiros e imagens fragmentadas, uma pergunta pairava no ar: quem realmente estava em perigo? E o que mais o passado reserve? Rafael olhou fixamente para Clara, seu coração martelando no peito. "Um irmão perdido? O que você está falando?" A urgência em sua voz era evidente, ecoando o desespero que dominava o ambiente. Clara respirou fundo, sua expressão marcada pela angústia. "A verdade que nossos pais esconderam, que eu descobri por acaso. Eles têm um filho, mas não é apenas isso, Rafael." As palavras dela saíam entre lágrimas e tremores. Eles o entregaram a pessoas perigosas." O barulho dos tiros não parava, pulsando como um tambor no fundo. Mas Rafael sentia que a revelação de Clara estourava como fogos de artifício em sua mente. "Que pessoas? Por que nunca me contaram?" A incredulidade era palpável. Enquanto isso, Vitor parecia prestes a explodir, suas mãos se agitando nervosamente. "Precisamos sair antes que eles cheguem até nós. Não é apenas uma questão de família. É questão de vida ou morte." Ninguém percebeu a aproximação do homem que havia feito a ameaça anterior. Ele surgiu como um fantasma, presença silenciosa e ameaçadora. "Vocês acham que podem escapar da verdade?" riu a expressão gélida. "Toda essa confusão pode acabar muito mal para todos vocês." E então, do nada, ele fez um gesto para o outro homem ao lado dele. Um segundo atirador se destacou, armado e feroz. Rafael sentiu a adrenalina subir. Um frio percorreu sua espinha. "Onde está o seu irmão?"
É melhor você falar logo. A voz do homem era dura como aço. Desculpe, mas você não vai levar meu filho. Não vai! Rafael gritou em desespero. Ele puxou Lucas para perto, enquanto Renata segurava firme sua mão. As emoções transbordavam em seu olhar. Ele queria ser o protetor, mas a situação o ultrapassava. Foi quando uma figura familiar surgiu por trás, como uma sombra do passado. A mãe de Rafael, Helena. Parem! O que vocês estão fazendo? Sua voz era um grito de desespero e amor. A mulher que havia sumido da vida de Rafael voltou como um pilar de força. Todos ficaram boquiabertos. Os homens hesitaram. Mãe! Rafael sussurrou. A mente girando. Helena não deveria estar ali. O passado conturbado que ele tentava esquecer voltava à tona. Você sabia de tudo isso? A tensão explodiu ao redor deles. Eles nunca foram apenas umas cobras que se escondem nas sombras, Rafael. Disse Helena, sua expressividade transportando. O peso de anos de segredos. Eles vieram nos ameaçar. E claro que eu precisava proteger vocês. Ela olhou para o grupo, um brilho de determinação em seus olhos. E naquele momento, o cenário virou de cabeça para baixo. Em um movimento súbito, Clara correu até a mãe. Você sabia? Por que nos manteve no escuro? A acusação misturada à dor era quase insuportável de ouvir. Helena ficou em silêncio, seu olhar se perdendo. Porque não havia outra escolha. O irmão de vocês, ele é o motivo de tudo isso. Se eles descobrirem onde ele está, o desespero paralisou os ânimos. Mas onde está ele, mãe? Rafael perguntou. A raiva e a confusão tempestuosamente se encontram dentro dele. O que você fez? E então, no meio do caos, Clara começou a chorar. Suas lágrimas misturando-se ao suor e ao pânico. Mãe, por favor, só nos diga. Precisamos saber a verdade. A pressão era intensa. Cada segundo se arrastava como uma eternidade. Nesse instante, o homem ameaçador sorriu, um brilho maligno em seus olhos. A verdade é verdade, pode ser a sua ruína. E seu irmão? Bem, ele parecia saborear suas palavras. Ele pode já estar mais perto do que você imagina. Aguarde. Logo saberão quem ele realmente é. A sala devia parecer um campo de batalha, onde palavras cortavam como lâminas e medos se materializavam. O tempo escorreu de forma sinistra e a única certeza era a incerteza. Os gritos, as armas, o medo, tudo parecia girar em um ciclo sem fim. Não! O que você está sugerindo? Rafael gritou, agora em colapso emocional, enquanto sua mente lutava contra o que ele pensava saber. E naquelas palavras, ao ecoar o som de uma sirene se aproximando, a realidade se inclinou para uma nova e aterrorizante direção. O que os esperava naquela noite fatídica poderia muito bem ser uma verdade que todos os envolvidos estavam se preparando para enfrentar. E a pergunta ressoava: quem era esse irmão? E o que realmente havia acontecido com ele? Mas o verdadeiro choque ainda estava para vir. O passado guardava algo que Rafael jamais poderia imaginar. Algo que reverteria tudo o que ele conhecia. Rafael olhou fixamente para Clara, seu coração martelando no peito. O irmão perdido? O que você está falando? A urgência em sua voz era evidente, ecoando o desespero que dominava o ambiente.
Enquanto todos se moviam com a adrenalina bombardeando os sentidos, Helena gritou: "Precisamos ainda de mais tempo. O irmão de vocês não está em perigo apenas por causa da dívida, mas porque sabe algo que poderia arrasar nossa família." Os olhares se voltaram para Helena, a tensão subindo. Um segundo homem na turma de ameaçadores riu, desdenhando da fragilidade daquela conversa. "Vocês acham que podem esconder algo de nós? A verdade sempre encontra um caminho." Ele olhou com desdém para Rafael e sua família. Era uma cena surreal, uma divisão entre dois mundos acontecendo à luz do dia, mas com um tom sombrio. Rafael mal respirava. "Quem é esse irmão? Onde ele está?" A urgência estava subindo, e com isso a incerteza tornava tudo mais assombroso. Clara hesitou, os olhos cheios de lágrimas. Viveu uma vida muito diferente da nossa, mas se encontrarem, tudo acabará." A voz dela tremia, mas as palavras se arrastavam como tensão palpável. O homem que riu antes deu um passo em frente, os olhos brilhando. "Então peguem a verdade, se puderem. O que importa é que ele é a razão de estarmos aqui. E se você não o trouxer até nós, serão vocês os que pagarão a conta." Ele gesticulou em direção a Lucas e o coração de Rafael afundou. Foi quando outro barulho cortou o ar. Um grito de socorro que disparou como um alerta. Todos se viraram e ali, vindo da entrada, surgia uma figura familiar. Era Jéssica, a mendiga agora com uma postura altiva. Seus olhos estavam cheios de fúria. "Não está mais na hora de esconder a verdade!" gritou. "Eu sei quem você realmente é." Ela apontou para o homem que havia ameaçado Rafael e sua família. Houve um silêncio tenso, um espaço sutil onde a verdade pairava como uma nuvem consumidora. "Jéssica!" Rafael começou, mas ela interrompeu, dirigindo-se a todos. "Eu sou muito mais do que você pensa." "Rafael! Eu sou a chave de tudo isso." Ela olhou para Clara, depois para Helena e para o grupo de homens que observavam, a fúria em seu olhar refletindo coragem. "Sua busca pela verdade não vai acabar bem." Os homens estavam confusos agora, trocando olhares nervosos entre si. "O que você sabe, mulher? Você só é uma mendiga. Fique fora disso." A hostilidade era palpável, mas Jéssica não se deixou abalar. "Talvez você devesse se esconder, porque eu não sou quem você pensa. Eu sou a irmã que você abandonou, Rafael." As palavras caíram como granadas na sala e o tempo parecia parar. Todos os olhares se voltaram para Rafael. Um choque gelou seu corpo. Não, isso não podia ser verdade. Todos os segredos e traições derrubaram um muro que parecia inquebrável. Clara e Rafael trocaram olhares atordoados, enquanto a revelação se tornava um terremoto em suas vidas. Suddenly, as vozes murmuradas se tornaram um eco ensurdecedor. A conexão entre cada um deles tecia um elaborado jogo de revelações. A verdade parecia um quebra-cabeça, desmontado com peças que não se encaixavam. Você é minha irmã?" Rafael murmurou, a confusão gritante. "É isso mesmo!" Jéssica respondeu, a voz firme. "E há muito mais em jogo aqui do que vocês imaginam. A vida dele, a vida inteira está em perigo. E vocês têm que escolher: ficar em silêncio ou lutar." Com a realidade se desdobrando como uma cobra venenosa, os homens se preparavam para agir. O que Jéssica sabia poderia ser a chave de tudo. Mas o que aconteceria agora? A sirene da polícia se aproximava, mas isso não significava segurança.
E Rafael, com o coração em frangalhos, olhou para sua família e os desconhecidos em volta. "O que vamos fazer?" ele perguntou, e o peso da resposta pesava sobre eles como um céu prestes a desabar. Porque, no fundo, a luta deles estava prestes a começar e tudo o que conheciam seria reescrito para sempre. Rafael olhou fixamente para Jéssica, seu coração martelando no peito. "O irmão perdido? O que você está falando?" A urgência em sua voz era evidente, ecoando o desespero que dominava o ambiente. "A verdade é que ele está em perigo, e o que você não sabe pode levar a consequências devastadoras." Jéssica estava a poucos passos de Rafael. A tensão em seu corpo exalando uma força quase palpável. Todos seus olhos estavam fixos nela agora, e havia um silêncio aflitivo, como se o ar tivesse congelado. Os homens que estavam ali também não pareciam à vontade. O olhar ameaçador do líder da gangue desviou. "Para, Jéssica! Sua expressão se tornando mais hostil. Você acha que pode nos parar?" Ele avançou um passo. "A única coisa que você faz é complicar tudo ainda mais. Eu sei o que aconteceu. Vocês só estão aqui para proteger seus próprios interesses." Jéssica gritou, a determinação transbordando de suas palavras. O calor da conversa se intensificou, e Rafael sentiu uma garrafa de emoções prestes a estourar dentro dele. "Chega!" Rafael exclamou, a pressão dentro dele rompendo. "É hora de você, pai, e você, mãe, contarem a verdade. O que sabemos é apenas a ponta do iceberg, e se não falarem agora, todos nós pagaremos o preço." A tensão crescia no ar. Clara estava em choque, sua boca se abrindo, mas sem palavras. Renata estava pálida, presa entre o medo de perder tudo e a necessidade de entender. E Lucas olhou para Rafael, agitado. "O que você quer dizer com peso?" Então um novo ruído irrompeu do fundo da rua. Uma sirene. Rafael virou a cabeça rapidamente. A polícia estava se aproximando. O som cada vez mais agudo, e a atmosfera se transformou em um frenesi de corpos em movimento. Temor e incertezas. A figura do líder da gangue se contorceu em raiva. "Não temos tempo para isso!" Ele gesticulou para seus homens, e eles começaram a se mover. Mas Rafael, em meio ao bate-papo frenético, sentiu uma verdade se formando. "Para onde vocês estão indo?" ele gritou, mas não podia ignorar a cena se desenrolando. Jéssica deu um passo à frente, feroz e destemida. "Vocês não podem sair de mãos abanando. Não depois de tudo que fizeram." O modo como Jéssica se impôs fez Rafael admirar sua bravura, mas também assustou. As emoções turbilhavam o ambiente. A tensão fez com que homens e mulheres se distanciassem. "Cala a boca!" O homem que liderava estava prestes a reagir quando uma figura desconhecida surgiu no canto. Era uma jovem, com cabelos escuros e um olhar determinado. "Esperem, não é hora de briga!" ela gritou. "Quem é você?" O líder questionou, os olhos em chamas. Mas a garota não parecia intimidada. Ela avançou. Sua presença era como um imã, puxando todos os olhares. "Meu nome é Sofia, e eu sei onde eles estão." A explosão nas palavras dela fez o mundo ao redor parar. O silêncio se instalou enquanto cada um processava a profundidade do que estava sendo revelado. "Quem, Sofia?" Rafael disse, sem ar, quase incapaz de respirar. "Seu irmão, ele está vivo e as pessoas que vocês temem são apenas o começo."
Ele está em um lugar seguro, mas eles não vão querer que vocês descubram. A revelação dela ecoou nos corações, produzindo um choque coletivo. O líder da gangue encarou Sofia, sua expressão mudando. O que você sabe sobre isso? Ele disse, os olhos determinados. Cada palavra dela parecia ter o poder de despedaçar o mundo que Rafael conhecia. Sofia respirou fundo. Eu sou amiga de alguém que os conhece. E se vocês não fizerem nada, ele será a próxima vítima. A verdade está prestes a vir à tona e não dá para esconder. Isso não vai acabar bem. Rafael sentiu uma onda de urgência. Onde ele tá? Ele perguntou, a voz tremendo. Eu não vou deixar que nada aconteça com ele. Foi nesse momento que a porta da mansão se abriu abruptamente. Um homem entrou, com uma expressão sombria. Todos se viraram. Ele era familiar, mas não era alguém que Rafael gostaria de ver naquele momento. Era Marcos, um antigo sócio de seu pai. Aquele que há muito tempo havia sido mandado embora, talvez por motivos mais obscuros do que ele conhecia. O silêncio pairou. Você não deveria estar aqui, Marcos disse, como se soubesse do que estava acontecendo. Rafael, a vida de seu irmão não é a única que está em perigo. Aqui! E antes que alguém pudesse processar tudo, uma explosão aconteceu. O som ecoou, e o impacto fez a piscina espirrar água para todos os lados. O caos tomou conta enquanto a parede da mansão tremia. A estrutura ameaçava desmoronar. Rafael olhou em volta, o pânico assumindo o controle. O que estava acontecendo? O que mais estava prestes a se revelar? O passado estava se desmoronando ao seu redor, levando consigo tudo o que ele pensava saber. E enquanto o mundo ao seu redor estourava, ele sabia que a única coisa que lhes restava agora era seguir em frente. Mesmo que isso significasse enfrentar a verdadeira natureza de quem eles eram. Rafael, temos que sair agora! Clara berrou, puxando-o para mais perto. Mas as perguntas continuavam lá. Sobrevoar suas mentes. O que mais estava escondido? E mais importante, quem eram realmente? O medo e a dúvida se misturaram na mente de Rafael enquanto eles se afastavam. A estrutura começando a ruir e o eco da verdade ainda reverberando em seus corações. O estrondo da explosão ecoou pela mansão e Rafael sentiu a adrenalina disparar em seu corpo. A cena diante dele era um verdadeiro caos. As paredes tremiam. O ar estava confuso como o cheiro de fumaça. E os gritos misturados ao som das sirenes formavam uma sinfonia de desespero. Nós precisamos sair daqui! Gritou Renata, pegando a mão de Lucas, puxando-o para fora. Ali, no meio da confusão, Jéssica se posicionou à frente, desafiadora. Não vamos deixar que eles nos façam recuar. Sua voz firme cortou a tensão, fazendo com que todos olhassem para ela. Rafael sentiu um misto de admiração e medo. Ele nunca imaginara que alguém tão aparentemente distante poderia carregar tamanha bravura. Mas o que você sabe exatamente, Jéssica? Perguntou Clara, a angústia fazendo seu tom tremer. Onde está nosso irmão? O que eles querem com ele? A frustração deixava marcas na sua expressão. Jéssica respirou fundo, o olhar penetrante fixo no grupo de homens. Ele está em segurança, mas não por muito tempo. Se não formos rápidos, podem encontrá-lo, e isso, acreditem, será um desastre. Os homens da gangue estavam agora nervosos. O líder, com seu olhar ameaçador, se preparava para atacar. Isso não vai acabar bem para vocês. Mas antes que ele pudesse agir, a entrada da mansão se iluminou com as luzes da polícia e os agentes começaram a entrar. Polícia! Todos para o chão!
gritou um dos oficiais. O som da voz ressoou como um eco poderoso, fazendo os homens hesitarem. Rafael viu uma oportunidade. Agora! Vamos! Ele puxou Lucas e Clara, seguindo Jéssica, que já estava correndo para a saída dos fundos. O exterior da mansão estava envolto em uma confusão de sirenes e gritos, mas Rafael se concentrou em manter sua família unida. O grupo atravessou o gramado, a velocidade e a urgência aumentando em cada passo. Jéssica, você pode nos levar até ele? Perguntou Rafael, ofegante. Sim, venham comigo, respondeu Jéssica, levantando a mão para guiá-los, enquanto os policiais com seus comandos tentavam desarticular a situação. Quando chegaram a uma pequena garagem nos fundos, Jéssica parou. É aqui que tudo começou, e é também aonde terminamos. A tensão no ar era palpável. Rafael sabia que as respostas estavam bem ali, escondidas entre os sequetos fogos da confusão. Eu sei que tudo isso não faz sentido agora, mas seu irmão, ele ainda busca um lugar ao qual pertencer. Tem um poder que vocês nem imaginam e precisa de proteção, Jéssica falou, a voz carregada de emoção. Rafael ficou parado, um nó se formando na garganta. Mas por quê? Por que escondê-lo de nós? A raiva e a dor combatiam em seu peito. Porque suas vidas estavam em perigo, Rafael. Eu tinha que proteger vocês. E ele não queria o controle sobre sua vida. Mas, agora é hora de juntar os pedaços. Jéssica olhou nos olhos dele, transmitindo determinação. Foi quando um grito cortou o ar. Cuidado! Era Renata, lutando contra um dos homens da gangue que havia escapado. O clima de tensão subiu. Rafael não podia acreditar que tudo estava prestes a desmoronar de novo. Uma série de vozes exclamavam, enquanto policiais se aproximavam. Nós temos que fazer algo rápido! Gritou Vitor, tocando o ombro de Rafael. Naquele instante, Rafael decidiu que não deixaria mais seus medos controlarem sua vida. Vamos juntos enfrentar isso. Nada vai nos parar. A determinação transparecia em seus olhos. Ele virou-se para Jéssica e Clara. Precisamos resgatar nosso irmão e acabar com esse ciclo de medo. E como um ato de clemência, os raios do sol começaram a se abrir entre as nuvens desmoronadas. As sirenes diminuíam atrás deles. Mas adiante ainda havia um caminho desconhecido. Não sabiam o que os aguardava. Mas o futuro agora parecia uma aventura. Uma nova chance para enfrentar os desafios juntos. E assim, armados com a verdade e um novo sentido de união, avançaram para o desconhecido. A jornada estava apenas começando. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Deixe florescer a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este desfecho impactante. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este final arrebatador. Sua participação é fundamental.